Eu me chamo Rafael Bartidestre e eu vou apresentar a disciplina BIE 0412, Introdução à Liminologia. Então, os dados gerais dessa disciplina é que ela é ministrada para os alunos de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da USP, o IB. Ela é uma disciplina optativa e não tem pré-requisitos, e ela concede 4 créditos no total, que são distribuídos em 60 horas aula. E o formato dela é remoto através do e-disciplinas. Os objetivos de aprendizagem dessa disciplina, como objetivo geral, a gente tem a introdução do aluno aos estudos dos ecossistemas aquáticos continentais, ou seja, da água doce, fornecendo então subsídios que vão permitir o desenvolvimento da sua atividade profissional, seja ela na academia, com pós-doutorado, buscando a carreira acadêmica, professor, ou através de atividade profissional mesmo, como biólogo. E cada tema focal da disciplina possui também objetivos específicos secundários que estão relacionados, então, a esse objetivo central. Os temas focais que eu selecionei para a gente debater ao longo da disciplina são esses 6. Então, entendendo a liminologia, os componentes biológicos, químicos e físicos desses ecossistemas aquáticos dulcícolas, ou seja, de água doce, os processos funcionais de matéria e energia e o uso racional dos recursos hídricos frente à poluição aquática. Esses temas focais eles vão ser discutidos por tempos diferentes, eu já vou mostrar para vocês. Mas, como eu disse, cada um tem um objetivo secundário que se relaciona ao objetivo central. Então, por exemplo, na primeira semana, nós vamos trabalhar o tema focal 1, que é entendendo a liminologia. E o objetivo de aprendizagem específico desse tema é entender o histórico da liminologia e a sua relevância na ecologia. Ou seja, o que faz um liminólogo, como esse ramo das ciências biológicas se originou e por que ele é importante hoje em dia na ecologia. Na segunda semana, a gente já vai entrar já no segundo tema focal, que é componentes biológicos de ecossistemas aquáticos. E aí o objetivo de aprendizagem específico desse tema é diferenciar os membros do zoo e fitoplâncton. Então, por exemplo, nessa imagem aqui à esquerda, poder saber quem são os principais componentes encontrados em rios e lagos e ser capaz de descrever ambientes lênticos e lóticos, ou seja, lagos e rios. Essas capacidades, então, são primordiais para um biólogo que pretende buscar uma especialização em liminologia ou que tenha interesse de seguir pós-graduação em áreas associadas à liminologia. Então, novamente, o tema focal, o objetivo específico está relacionado ao objetivo principal da disciplina. Em relação a tempo alocado, cada tema vai ter um tempo diferente de trabalho. Então, o primeiro tema é somente a semana introdutória da disciplina e depois os temas variam em relação ao tempo que vão ser trabalhados. Pode-se notar aqui que o tema 2, 5 e 6 são os temas que vão demandar mais tempo de trabalho e até eu aloquei mais recursos para esses temas porque eles são mais essenciais para alcançar o objetivo central da disciplina. Os outros também são importantes e vão ser trabalhados quando nós estivermos neles. A seleção então de recursos foi toda baseada em relação à relevância conceitual da bibliografia. Então esses livros, parte deles, capítulos ou artigos que saíram deles vão ser utilizados ao longo da disciplina. E eu quero destacar aqui então esses 5 materiais. O primeiro, Biologia da Conservação, eu separei alguns capítulos e também exercícios para serem feitos, extraídos dele. Ele é um material disponível para acesso público. O segundo é um livro clássico da liminologia. O professor Tundizi é um pesquisador brasileiro, um liminólogo brasileiro de relevância internacional e não tem como trabalhar nessa área sem conhecer o trabalho dele. Então, essa bibliografia é muito importante.
O terceiro e o quinto são manuais de metodologias de amostras de água e de determinação de padrões físico-químicos da água, então são realmente muito importantes. E o quarto é um livro de limnoecologia internacional, também muito relevante na área. Os recursos selecionados para essa disciplina, então, foram artigos e vídeos, tanto nacionais quanto internacionais, com conteúdo produzido por especialistas. E eles estão disponibilizados em sites confiáveis e também em canais de stream. Então, muitos dos artigos estão na própria plataforma da USP ou da Fiocruz, e são de pesquisadores dessas instituições, mas também tem coisas da Unifesp e de outras universidades brasileiras. Alguns dos vídeos são da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Também tem material da Nature, que aí nesse caso então seria em língua inglesa, mas eu acho importante, não muitos materiais escolhidos para essa disciplina são em inglês, mas eu acho importante que haja alguns materiais em língua inglesa, pois no referenciamento científico usa-se muito a literatura internacional. Então, eu espero com isso que vocês possam também desenvolver essa habilidade linguística. Se alguém tiver mais dificuldade em relação ao inglês, pode entrar em contato ou comigo ou com os colegas para que nós possamos ajudar para que todos consigam utilizar ao máximo os materiais. Então, muitos desses artigos eles estão na plataforma Cielo, que é uma plataforma de acesso público, e os vídeos, na sua maioria, são do YouTube. Então, esses recursos selecionados eles representam uma grande variedade de REAs, ou seja, recursos educacionais abertos. São aqueles recursos que são produzidos por universidades ou pesquisadores e que têm acesso público, então, para todos. Todos os temas focais, então, vão conter textos e vídeos. Com isso, eu espero favorecer todo tipo de aluno em relação a modelo de aprendizagem. Então, se você tem mais facilidade ouvindo, você vai gostar dos vídeos, que eu separei algumas entrevistas, videoaulas. Se você tem mais facilidade lendo, todos os temas têm textos importantes. E eu tentei ao máximo evitar redundância. Então, num mesmo tema, vão ter vídeos e textos complementares. Então, é importante acessar e explorar todos esses diferentes recursos. Em relação a textos, vai ter artigos científicos, capítulos de livro e até notícias. Em relação a exercícios, nós vamos fazer exercícios quase todos os temas. Vão ser quizzes interativos, online. Tem alguns de sites específicos, mas também tem alguns idealizados por mim, que vão ser disponibilizados através do Google Forms, com perguntas baseadas nas leituras daquelas semanas. E nós também vamos usar a ferramenta Wooclap, que permite uma visualização bem interessante das respostas, para que palavras-chave fiquem gravadas para vocês, associando elas ao tema focal trabalhado. Então, esse Wooclap eu pretendo utilizar nos fóruns. Então, os fóruns também é um recurso que vai ser bem explorado ao longo da disciplina. 4 temas focais têm fóruns. E na primeira semana a gente já tem o primeiro fórum da disciplina, que vai ser com a temática Quem sou eu e o que eu espero dessa disciplina. Então, esse fórum visa que nós conheçamos uns aos outros e criemos uma comunidade dentro da disciplina de Introdução à Limnologia. Porque esse dinamismo na construção da experiência do ensino remoto é fundamental para que essa troca de conhecimento seja mais proveitosa possível para todos. Em relação ao modelo de avaliação da disciplina, então, eu selecionei objetos avaliativos pensando nos objetivos de aprendizado. Então, vão ser 4 objetos avaliativos, uma redação, um relatório, uma prova múltipla escolha e uma prova dissertativa. A redação vai ser dada já na primeira semana e tem prazo de duração para entrega de 2 semanas. O relatório vai ser passado para vocês na segunda semana e também tem um prazo de entrega de 2 semanas. Aí lá na metade da disciplina, nós vamos fazer uma prova múltipla escolha que tem tanto a função de
avaliar como vocês estão até aquele momento e também prover um diagnóstico de como está o aprendizado de vocês para os primeiros temas da disciplina. Então, a partir do desempenho de vocês nessa prova, vocês vão poder se readaptar ou visitar algum conteúdo. E aí, no fim, então, a gente termina com a prova dissertativa. A primeira atividade avaliativa é uma redação com o tema Como a limnologia pode ser uma ferramenta de preservação do meio ambiente, com no máximo 3 páginas. E ele é um tema um pouco diferente para biólogos, o que é interessante porque vocês vão poder explorar um lado mais criativo de vocês. Então, os critérios de avaliação dessa redação são atenção e pertinência com o tema, coerência conceitual, criatividade e uso correto da língua. Para a atividade avaliativa 2, eu vou sugerir um relatório então para vocês, no qual vocês vão se basear num artigo que vai ser disponibilizado na segunda semana, de Lima e Colaboradores, 2013. Esse artigo traz uma lista grande de diferentes classes de fitoplânctons, e aí vocês vão escolher uma dessas classes e fazer um relatório, de no máximo 4 páginas. Esse relatório também, assim como a primeira redação, é individual. E os critérios de avaliação são a descrição biológica coerente da classe selecionada, esse é o principal, mas também eu peço o uso de figuras, o uso apropriado de referências e o uso correto da língua. Se 2 alunos ou mais selecionarem a mesma classe de fitoplâncton, não tem problema. Mas, nesse caso, eu vou procurar por plágio nesses relatórios. Então, tem como escrever sobre a mesma coisa de maneiras diferentes. A terceira atividade avaliativa é uma prova múltipla escolha, então, com 16 questões cobrindo os primeiros 4 temas da disciplina. Essa prova vai ser realizada no Moodle, com 80 minutos de duração. E aí, uma semana após a realização da prova, então, nós vamos fazer um feedback de correção de cada uma das questões através de uma sessão síncrona, que eu vou agendar mais para frente. E os critérios de avaliação aqui são simples. Cada questão correta vale um determinado número de pontos. Se acertar todas as questões de um mesmo tema, tem um adicional, e aí assim completa os 10 pontos. E a última atividade avaliativa da disciplina é uma prova dissertativa com 6 questões, mas vocês vão precisar escolher 5 para responder. Elas são questões então interpretativas, que vão avaliar o entendimento e a compreensão dos temas ao longo da disciplina e avaliar a capacidade de comunicação na forma escrita. Eu vou enviar então essas questões para vocês e vocês vão ter 6 horas para me devolver o arquivo por e-mail. Dessa forma, eu espero criar um laço de confiabilidade com vocês, em que eu não espero que ninguém entre no Google e copie resposta, mas vocês vão poder usar suas anotações ao longo da disciplina. Então, para evitar que tenham respostas copiadas, apesar que as questões são bem interpretativas, então as respostas não são do tipo sim ou não, mas mesmo assim eu vou utilizar a plataforma Turnitin para conferir, para evitar plágios. Então os critérios de avaliação dessa prova vão ser coerência conceitual, clareza e objetividade da resposta, pertinência e compreensão interpretativa do tema e, novamente, o uso correto da língua portuguesa. Então, por fim, a nota final vai ser dada com diferentes pesos para esses 4 objetos avaliativos. E essas diferenças, eu espero que elas favoreçam um desempenho bom para todos os perfis de estudantes. Então, se você prefere provas formais, escritas, você vai tirar uma boa nota nas 2 últimas avaliações. Talvez você não vá tão bem na redação, por ser um objeto de avaliação mais criativo. Ou se você prefere um objeto de avaliação mais criativo e não vai tão bem em provas, você ainda assim consegue passar na disciplina. É isso. Muito obrigado pela atenção e eu espero que todos nós possamos aproveitar ao máximo todas essas ferramentas para fazer a introdução à limnologia um sucesso. Muito obrigado.